Então, estamos aqui mais uma vez com o programa Eco Cerrado e eu estou aqui do lado do Eliezer, né, Eliezer? Isso aí. Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia? Goiânia, satisfação. então, nós vamos conversar hoje sobre numismática, é isso mesmo? É isso Conta mesmo. para mim um pouco aí, o que é numismática? Olá, Goiânia, satisfação estar aqui na Alô TV, no programa Eco Cerrado. Muito bom a abertura do espaço que você está dando para a gente aí, divulgar o 17º Encontro de Numismática, a Sociedade Goiana de Numismática, o colecionismo de maneira geral, e a numismática, né, que é o principal trabalho aí. Principal causa da nossa conversa aqui. Causa da nossa conversa. Mas eu sempre começo Exatamente. o seguinte, daqui a pouco você fala mais. Eu quero saber um pouquinho da sua vida pessoal, de onde você é, onde você estudou, né? A profissão, e como começou essa coisa de colecionador, da numismática, essa paixão sua. Conta para mim um pouco aí. Bom, Eliezer, eu tenho 44 anos, a minha primeira graduação foi em Química Industrial e depois eu fiz administração, tenho pós-graduação também em gestão de pessoas e também em negócios financeiros pela IBMEC. E a paixão, o colecionismo de maneira geral, eu já tenho um apego ao colecionismo desde criança. Desde criança, né? Deve ser, então, essas coisas começam lá cedo, né? Eu ainda criança já colecionava figurinhas, teve uma época que a bolinha de gude era meio que uma febre entre a criançada. É verdade. E eu também tinha mania de pegar aquelas bolinhas que eram diferentes e juntá-las em uma caixinha separada. Depois eu colecionei dinheirinho de papel, dinheirinho de cigarros, né? Teve a época do chocolate da Nestlé, chocolate surpresa. Eu também colecionava aqueles cardzinhos que tinham os animais do Pantanal, paisagens, tudo mais. Eu lembro disso. E aí, né, a vida passou, casei, tive filhos e descobri a numismática bem mais adiante. Foi já no final da pandemia e foi assim de maneira muito despropositada, mas ainda bem que aconteceu. Eu sempre em casa tive cofrinhos até para poder ali ensinar os filhos a questão um pouco da gestão financeira através da economia, do dinheiro, da moeda, do valor da moeda. É porque você é bancário, né? Eu sou bancário, então, sim. Você sempre lidou com esse negócio do dinheiro, né? Sempre lidei. E tem que ensinar a galera cedo, né? Tem que ensinar. Eu sou funcionário do Banco Brasil há 18 anos, já adquiri a minha maioridade bancária. Hoje eu estou gestor de uma agência, gerente geral de uma agência. Meu gerente, hein? É, o seu gerente. Aqui da nossa capital goiana. Bom, e aí a gente estava falando do meu início na numismática, né? Então eu estava lá com o Davi, ali abrindo um cofrinho, e aí eu percebi que já tinha visto as moedas diferentes, as moedas comemorativas, mas não tinha despertado interesse ainda pelo colecionismo. Aí eu falei, Davi, papai pode ficar com alguma dessas moedinhas aqui? Aí ele falou, pode, papai. Eu peguei algumas moedas, algumas peças comemorativas que tinham ali e peguei uma de cada ano. Mas até então, sem interesse em colecionar, simplesmente peguei e reservei aquelas moedas ali. O fato é que eu chegava do trabalho, pegava aquelas moedas, ficava olhando, apreciava, colocava elas em sequência. Na volta do dia, às vezes, pegava uma data que eu não tinha. Só estudando, né? Estudando. E eu vi que aquilo era muito satisfatório. E, cara, isso aqui é muito bom. Virou paixão. E aí eu descobri a palavra numismática. Quando eu descobri a palavra numismática, que eu fui para o YouTube, aí eu vi o tamanho, né, do colecionismo, do que representa realmente o colecionismo de cédulas, moedas e medalhas. Você até procurou no início do vídeo. A numismática é a ciência que estuda as cédulas, moedas e as medalhas, com enfoque na história, né, enfoque histórico, artístico e também econômico. Né? E assim, mas a grande virada de chave mesmo, Goiano, foi quando eu recebi o convite para poder participar. Até então eu não conhecia a Sociedade Goiana de Numismática. E aí eu comecei a desenrolar, pego uma peça aqui, outra acolá, formei a primeira coleção das Olimpíadas, mas eu tive a oportunidade de participar de um encontro, que é o mesmo encontro que vai ter na semana passada. Você vai contar daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco. Agora nós vamos entrar com os comerciais, né, o patrocinador,
E no segundo bloco a gente volta para você contar essa história. Aí você vai contar Maravilha. essa história aí, tá certo? Show. Valeu, obrigado. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Então, estamos aqui de volta para conversar com Eliezer sobre numismática. Eliezer, você começou a falar aí sobre o que é a numismática. Conta para mim. É uma ciência? Conta para mim o que é a numismática. Sim, a gente chama... Algumas pessoas tratam até o colecionismo de cédulas, moedas, medalhas, é um hobby um pouco culto, porque não é simplesmente você guardar objetos, né? É você entender a história que tem atrás de cada um daqueles objetos. E a numismática, o conceito, a definição é que é uma ciência que estuda as cédulas, as moedas e as medalhas, com enfoque na história, na arte daquela peça e também no seu valor econômico. É muito bacana, né? Muito bacana. É história, né? Histórico, né? Conta pra mim esse negócio dessa moeda de 5 centavos. Conta a história dessa. Você conhece essa história da moeda de 5 centavos? O que ela representa? Sim, ela é bastante conhecida. Ela foi um erro que aconteceu na Casa da Moeda. Esse erro aconteceu em 2012, onde o operador da máquina, ao invés dele pegar o cunho de 5 centavos, aliás, de 50 centavos, ele pegou o cunho de 5 centavos e montou de forma errada na máquina para produzir as moedas de 50 centavos. Então, o disco liso que estava na fabricação era da moeda de 5 centavos, mas o cunho do reverso era de 5 centavos. Olha só. E interessante que a Casa da Moeda já teve inúmeros outros erros, mas esse foi o único que ela formalmente reconheceu. Reconheceu, né? Estima-se que houve 2 horas de produção dessa moeda, lembrando que são 11 moedas por segundo, cerca de 600, 700 moedas por minuto. Então foram geradas cerca de 40 moedas nesse período. E é uma moeda muito procurada. Ela tem um valor... Tem valor? Tem. Então... Hoje custa quanto, mais ou menos? Olha, em torno de... Depende do estado de conservação, mas entre R$ 1.400 e R$ 1.700 uma moeda de 5... Uma moeda de 5 centavos? Então de eu vou... 50 centavos sem o zero, é uma moeda de 50 centavos sem o zero. Então eu vou procurar umas moedas dessas. Né? Você falando isso aí, o povo vai começar a garimpar isso aí, hein? É bom ficar atento. Então me conta também sobre SGN. O que é o SGN? Sim. A SGN é uma associação civil sem fins lucrativos que teve o início das suas atividades em 1969, né? E ela tem como principal finalidade congregar os colecionadores e divulgar também a numismática em Goiânia e, no caso, no nosso estado de Goiás. Isso é nacional ou é regional? Nós temos hoje no Brasil a Sociedade Numismática Brasileira, que é a SNB. Ela tem uma abrangência maior. E são filiadas, né? Você com ela. Sim, a gente trabalha no sistema de parceria, a gente tem a SNB como uma sociedade mãe, porque ela foi a primeira criada, ela foi criada em 1924, e a nossa sociedade, que é a Sociedade Goiana de Numismática, ela é afiliada à SNB. E assim como a SGN, a gente tem a SNP no Sul, tem também em Brasília, que é a FNB. Então a gente tem hoje aí algumas dezenas, espalhadas no Brasil cerca de 2 dezenas de associações numismáticas espalhadas Brasil afora.
Voltando então, no numismática, é um hobby ou é assim, doideira de quem coleciona? Conta para mim aí. Então, para quem olha de fora, pode parecer doideira, como você disse, né? Porque como que pode usar dinheiro novo para comprar dinheiro velho? Mas para a gente que está na numismática, a gente valoriza muito isso. E realmente é muito prazeroso e é um hobby que a gente tem. Mas algumas pessoas estão nesse meio também para investimento, porque existem peças muito valiosas. Claro, você falou uma moeda de 5 centavos valer 1.000 e quanto que você falou? Em torno de R$ 1.500, R$ 1.700. O povo vai garimpar isso aí, viu? Mas algumas possivelmente estão em circulação. Continua, então. Aí é hobby, então. Hobby e investimento também. Porque hoje em dia, quem compra nota antiga ou moeda, acaba fazendo investimento também. Sim. Para investimento, quanto maior a raridade do item, melhor para o investimento, para aquele investidor. Porque são peças escassas, muito difíceis, que volta e meia surge algum interessado. Então, vamos supor, você tem uma peça da coroação, um exemplo, né, que é a principal peça da Numária brasileira. Em algum momento, um museu pode querer adquirir uma peça dessa e só você tem para vender, né? Existem poucos, então é hora de você, de repente, fazer uma boa negociação. E essa parte, assim, o selo também entra nessa numismática, ou Eliezer? O selo, ele tem uma outra vertente que é a filatelia. Normalmente, então é outro nome. É outro nome, é a filatelia. Normalmente, aqui em Goiás, especificamente, inclusive no livro A Terra do Ouro está contada essa história, os primeiros numismatas, os primeiros colecionadores de cédulas e moedas, eles vieram da filatelia. Então, anda meio que junto. É junto, muitas né? vezes a própria Associação de Brasília, ela não é só numismática. É a AFNB, Associação Filatélica e Numismática de Brasília. A nossa, ela é só de numismática. Me conta aí, quais os benefícios que a associação pode dar para as pessoas que estão colecionando ou que querem entrar na associação? Conta para mim. Sim. Como é que faz também para entrar na associação? A gente tem as nossas redes sociais, que as pessoas podem nos achar, Instagram principalmente. E em termos de benefício, o principal benefício é participar da comunidade. Só de estar participando da comunidade, o colecionador ele já vai ter muitos benefícios, porque dali ele vai conseguir relacionar com outros colecionadores, porventura colecionadores com mais experiência. Ele vai ter a oportunidade de comprar peças que se ele não tivesse naquele meio, possivelmente ele não ia conseguir. Normalmente os vendedores, os negociantes de Goiás, eles fornecem desconto, às vezes 10%, 15%, dependendo da peça, só de ser sócio da Sociedade Goiana de Numismática. Legal. A gente tem o nosso cronograma anual de atividades, que contém um encontro mensal e um encontro nacional, que a gente vai falar mais adiante. A Sociedade, de 1969, completou 57 anos e agora produziu o seu primeiro boletim, que a gente também vai falar posteriormente. Cada sócio também recebe um boletim gratuitamente. A sociedade ela acaba desenvolvendo também itens numismáticos, né, relacionados com a numismática, que o sócio tem a oportunidade ou de comprar com um preço diferenciado, ou mesmo, né, de adquirir como brinde, por exemplo. Então, esses são alguns dos benefícios aí de existe, assim, uma troca também? Por exemplo, se eu quero uma peça e às vezes a pessoa tem a peça, sim. Existe essa troca também? Existe essa troca, ela pode ser tanto comercial, né, ou pode ser peça por peça também. Peça por peça também. Nos nossos encontros locais, isso ocorre muito. Então, sempre nos encontros tem os comerciantes, que acabam vendendo ali as suas peças, mas a gente tem também aqueles que levam algumas peças e acabam trocando por outros exemplares. Isso ocorre muito, por exemplo, a pessoa que tem um exemplar que o estado de conservação não está muito bom. Ele pega um novo exemplar e ele vai disponibilizar aquele exemplar que foi substituído, que ele tem a mais, que está repetido no caso. E os encontros lá, existem leilões exclusivos de perícias, peças, biblioteca, existe isso também? Sim, a nossa sede,
aqui em 2026, aliás, a nossa sociedade adquiriu também em 2026 a nossa sede. Antes a gente tinha um acervo de peças numismáticas, um pequeno acervo, e também alguns livros, mas não tinha como o sócio ter acesso a esse conteúdo. Agora, com a sede própria, a gente já está estruturando o nosso pequeno museu, a nossa biblioteca, para que o sócio também possa ter mais benefícios. A respeito das trocas, que você também perguntou, a gente tem o VSO, que é a venda sobre oferta, que é o colecionador que quer vender uma peça, ele dispõe aquilo para a sociedade, isso também a gente está implementando, a sociedade cataloga aquilo e coloca à disposição para os demais associados. E esse é um benefício exclusivo dos associados. E hoje, quantos mais ou menos associados existem hoje? Em Goiás e no Brasil, mais ou menos. Você tem essa estimativa? Sim, a SNB deve estar com aproximadamente quase 1.000 associados. Tem SNB é de Brasília. Não, a SNB é de São Paulo. São Paulo. É a brasileira, a brasileira, exatamente. Esse termo é muito utilizado, a brasileira. A SGN, ela começou a se estruturar melhor, né? Num passado ela emitiu carteirinha e depois, por um momento, ela teve um pouco de dificuldade de manter essa atualização cadastral. E de 3 anos para cá que a gente começou a realmente controlar melhor esse fluxo de associados, a gente já hoje está com aproximadamente aí 180 associados. Mas a nossa comunidade ela tem cerca de 300 pessoas. E todo dia tem sócio chegando. Ontem uma pessoa que não era do nosso meio, não está no grupo, entrou em contato pelo Instagram. Eu vi o vídeo que agora vocês estão com sede própria e eu quero me associar. E ele me mandou um vídeo, Goiano. A coleção dele é fantástica. A minha não chega nem perto, uma coleção de réis fantástica. Ou seja, um colecionador de Goiânia, né, que ainda não conhecia a sociedade e que agora vai ter a oportunidade de se agregar aos demais colecionadores, associar, ter acesso a esses benefícios e se desenvolver ainda mais como colecionador, contribuir também, porque cada um que chega dá a sua contribuição, né? Aumenta. Eu tenho o meu barbeiro, quer dizer, eu não fui nele hoje não, mas o meu barbeiro, você vai lá, chega na barbearia dele, ele tá cheio de notas assim. Eu vou tirar uma foto, vou lá essa semana, eu devo ir lá, aí eu vou tirar uma foto e mandar para você. Show. E manda e passa o meu contato para ele. Vou passar o contato ou também, dele ele é fã disso também. Você precisa ver o tanto de nota que ele tem lá. Tá? Olha aí. Então, nós vamos entrar nos comerciais aqui agora e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco para conversar com Eliezer. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Então, estamos de volta aqui para conversar da numismática. Eu estou aqui do lado do Eliezer, né? E aí nós estamos conversando sobre numismática, que é um assunto interessantíssimo. Eliezer, conta para mim um pouco da história da numismática em Goiás. Como é que foi? Como é que começou? Já que você é o presidente da associação, então você tem um pouquinho dessa história aí, né? Sim. Toda essa história, ela está relatada nesse livro, que é da minha coautoria, juntamente com Edil Gomes, que é um grande numismata brasileiro, e ela está toda relatada nesse livro aqui. A história de Goiás com a numismática, ela é antiga e remonta desde seu início, porque
a gente já começou com exploração de ouro. E a gente teve aqui em Goiás uma casa de fundição, que funcionou ali no século XVIII. E na sequência, após o encerramento das atividades dessa casa de fundição, a gente também teve a criação das moedas de cobre goianas, criadas especificamente para a província de Goiás. Isso. E não foram muitas casas de fundição. Era em Goiás, cidade de Goiás? Cidade de Goiás, a antiga Vila Boa. Então, salvo engano, foram 7 casas, casas cunhadoras de moedas, e uma delas foi de Goiás. A gente teve também em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E Goiás tem uma história em cima disso aí. Sim, eu inclusive trouxe alguns exemplares aqui. Qual que é mais ou menos aí, uma de Goiás? Me mostra. Vou pegar Conta um pouquinho da história dela, se você conhece. Sim. Foram 10 anos de emissão de moeda aqui em Goiás. Essa daqui, por exemplo, é uma peça de R$80 com carimbo de 20, de 1833. Observe que ela tem uma letra G depois do 3. Parece G de goiano. Isso. Esse G de goiano é o G que indica a casa da moeda onde ela foi cunhada. Cidade de Goiás, né? Exatamente. Essa é uma peça de 80 com carimbo de 20. Essa daqui é uma peça de 1826G. Essa está sem carimbo. As sem carimbo, elas são mais difíceis, porque a maioria delas E quanto mais ou menos uma dessas você acha que custa hoje em dia, por um colecionador? Então, a gente existem, na verdade, mais de 50 variantes de moedas. É a mais rara essa daí? Não, ela não é a mais rara. Essa data aqui é de 1826G. A mais difícil que a gente vê, que a gente percebe, é a 1823G, que é a de R$40, de 1823G. Ela é a mais difícil. Uma outra difícil é a de R$75 também, da mesma data, 1823G. Inclusive, uma agora foi no leilão aí, saiu a R$15 mil. Isso era usado na moeda para você pagar as pessoas, né? Normalmente, né? Exatamente. Era uma moeda que realmente circulava. Que a população, né, principalmente a de baixa renda, utilizava o cobre para poder fazer. Isso está no livro. Está tudo aqui no livro, que é o que a gente começou a falar e acabou indo para as moedas. E aí a gente teve a Casa da Moeda, né, que funcionou nesse período. A sociedade, ela veio surgir em 1969. Antes disso, esse livro ele traz um artigo eu acho que, salvo engano, de 1900, a história da filatelia em Goiás, com início em 1914. Que a filatelia precede a numismática. E aí, de fato, começou a história da numismática, da Sociedade Goiana de Numismática, que está dentro do contexto também da numismática e da história da numismática também em Goiás. Interessante demais da conta. E qual peça de Goiás que você contou que teve mais valor e que teve mais circulação? Isso tem, né, no livro também? No livro a gente tem um capítulo específico falando, tanto que ele tem uma barra de ouro, que é da época da fundição, e ele também tem uma moeda, inclusive na capa, que é uma moeda de Goiás, que é uma de 1828G. De maneira geral, todas elas circularam muito, principalmente as de Goiás. A quantidade de peças que haviam por aqui eram poucas, então elas acabavam circulando muito. Para um leigo que olha uma peça dessa daqui, pode achar, nossa, essa peça não deve valer nada. Olha o estado de conservação, uma peça que os dísticos estão todos desgastados. Mas ela, quanto mais desgastada, mais velha, mais cara ela é. Não, nem sempre. O valor da peça depende da escassez dela, principalmente, e depois do estado de conservação. Na verdade, quanto melhor o estado de conservação da peça, melhor. Mais valorizado. Mais valorizado. Então, a gente tem a classificação BC, que é bem conservada, MBC muito bem conservada, soberba, que é quase novinha, e tem ela flor de cunho, que a gente chama que é aquela peça que praticamente não circulou, que em boa parte das vezes até ainda tem o seu brilho de cunho, chama flor de cunho, que são o estado de conservação delas. Então, mas de maneira geral, todas elas circularam bastante. Até quando, mais ou menos, existiam as moedas? Porque aí depois começou a circular notas. Em que época que começou a circular as notas? As cédulas no Brasil cédulas, começaram a circular
em meados do século XIX, em torno de 1850. Também eram feitos na Casa da Moeda, no Brasil. As primeiras cédulas foram importadas. Algumas eram produzidas na Inglaterra e outras nos Estados Unidos. A primeira cédula produzida no Brasil, salvo engano, é a peça do Índio, de 1961. Inclusive... Agora, então, pouco tempo. Eu nasci em 62, então um ano antes de eu nascer. Um ano antes. Tanto que o formato da cédula do Índio, eu não vou ter uma foto dela aqui, ela ainda Mas tem... você mandou Posso no mandar WhatsApp? depois. Posso depois mandar. você manda, então. Eu não sabia que a gente ia entrar nesse assunto, acabei também. não mandando. É. Tanto que o formato dela ainda é um pouco do layout, da maneira que a cédula era desenhada no exterior. E aí depois a gente começou a adquirir a nossa própria característica de cédula, que é diferente das cédulas que eram produzidas antes, né, no sistema RES. E você pegou essa daí, me conta um pouquinho dessa daí, ó. Essa daí foi uma cédula já agora no século XXI, né? Sim, essa é a famosa cédula da Baiana, ela é muito desejada. Essa sim compensa quem tem cédulas antigas aí, dá uma conferida. Quanto custa mais ou menos uma dessa hoje em dia, você acha? Olha, essa aqui ela está... tiver em boa conservação. Nas moedas, flor de cunho. Na cédula a gente chama flor de estampa. Né? É uma cédula que não foi circulada, ela não tem dobra, os cantos estão bem preservados. Em torno de R$1.000, uma cédula dessa aqui, entre R$1.000 e R$1.500. Aí depende um pouco da numeração, da série, tem outros fatores mais. É uma cédula de 50 mil cruzeiros reais e a cédula imediatamente anterior ao real. Essa cédula é de 1993 e ela circulou muito pouco. Ela circulou antes de pouco. entrar o real, né? Isso. E aí, em função disso, é uma cédula muito difícil de se encontrar. Tanto que ela tem um valor bem expressivo hoje. E para a época já era um valor muito expressivo, Você né? tem mais ou menos quanto custa mais ou menos, só por alto, a gente saber? A cédula? Essa daí, Isso, por exemplo. entre 1.000, 1.200, 1.300, depende muito Do da estado cédula. de conservação dela também. Mesmo ela sendo flor de estampa, a depender da numeração, pode ser que ela tenha, da série, ela pode sofrer um pequeno valor para mais ou para menos. Ah, beleza. E essa daqui que a gente está olhando aqui, que vocês mandaram fazer, é uma cédula em homenagem a quem mesmo? Bom, essa aqui é uma cédula que a gente mandou desenvolver especificamente para o 17º encontro, que a gente ainda vai falar. Essa cédula será lançada lá. E foi uma bela sacada do associado Marcel Ribeiro, né, que ele conseguiu mapear que Goiás... Aos 300 anos do estado de Goiás. Do início do povoamento. Então, a gente tem uma lei que trata a Buenolândia, que é distrito de Goiás Velho. Eu sei lá, eu vou lá em Goiás sempre e vejo essa Buenolândia lá até hoje. Eu ainda quero conhecer, não fui lá. Né? E lá, hoje, tem uma lei, inclusive, que trata a Buenolândia como o marco zero do estado de Goiás. Foi aonde Bartolomeu Bueno Filho chegou em 1726 e estabeleceu o primeiro povoamento. Né? E aí a gente criou essa cédula em parceria com também associado Fagner, então a concepção da cédula é do Marcel, mas o desenho artístico é do Fagner, que é também associado da sociedade, mas ele reside no Sul. Ele é um artista da numismática, boa parte das cédulas comemorativas é ele que faz. Essa cédula vai estar disponível lá para a venda no folder para o visitante pelo valor de R$35. E o associado já vai ganhar uma também, gratuitamente, mas caso queira comprar um exemplar extra, sai por R$25. É o benefício de ser sócio. Claro. R$10 a menos em relação a alguém que não é sócio. Então ficou uma cédula muito bonita. Aqui, inclusive, a gente traz o logotipo da sociedade. O fundo dela ficou legal, né? Ficou muito bom, bacana, muito colorido. Bonito. E essa cédula, ela está no nosso boletim. É o primeiro artigo que trata cada item da cédula. Essa cédula, os itens que compõem essa cédula não são aleatórios. Cada item tem uma explicação que vai estar contida dentro do livro. Essa flor aqui, por exemplo, essa flor azul, é uma flor rara, que foi encontrada em Goiás, salvo engano, em 2025, que está especificada aqui também. E a gente trouxe aqui, na cédula, como tema também, as 3 raças, que é a miscigenação do povo goiano. Então a gente tem aqui o índio, indígena, o negro o negro e o europeu. Português. E o português, exatamente.
Então, do lado de cá, inclusive, a gente tem comemorativa essa cena. Comemorativa, né? Aos 300 anos do início do povoamento. Não pode se confundir com o aniversário de Goiás cidade. Entendi. Né, que vai ocorrer o ano que vem. E não é os 300 anos ainda, né, Goiás? Vai fazer 297, 298. Está com 299. Ela vai fazer em 2027 300 anos, a cidade. A cidade. Mas o início do povoado... O início foi lá. Em 1726. E depois foi migrado, depois Bartolomeu migrou para a nascente, né, do Rio Vermelho, que é onde se formou a cidade onde tem de Santana, que virou depois Vila Boa de Goiás. Onde tem a cruz do Anhanguera, do lado da casa de Cora. Sim, exatamente. Você conhece um pouquinho lá Goiás, né? Sim, conheço. E você falando em Cora Coralina, a primeira cédula da sociedade, essa é a segunda. A primeira foi em homenagem à Cora Coralina. Legal, depois eu posso te ceder uma cédula dessa de cortesia, que é a primeira também. A gente tem alguns exemplares dela à venda e quem for no encontro pode também pegar essa cédula, a primeira cédula que a sociedade fez em homenagem à Cora Coralina, que foi o aniversário de 55 anos da SGN. Então, uma cédula muito bonita. E no próprio folder, a gente traz também aqui um breve resumo da cédula. E tem uma coisa como mais... Foi feito assim. Sim, e eu gostaria, com a sua liberdade também, de comentar que a gente vai ter na abertura do encontro, que até agora a gente não Vamos falou, falar agora. Mas a gente vai ter já que a gente está no assunto, a gente vai ter uma palestra da professora doutora da UFG, chama Luciana Helena. Ela é especialista... Eu conheço ela. Conhece? Conheço. Olha só. Ela é especialista no assunto Buenolândia. Então ela vai às 10 horas do dia 15, que é a abertura do encontro será às 9, e às 10 horas a gente vai fazer o lançamento dessa cédula, e na sequência ela vai ministrar uma palestra falando de Buenolândia. Então nós vamos falar nisso mais Vamos falar. Então nós vamos aqui para os comerciais, e a gente volta daqui uns minutinhos para entrar os patrocinadores, e a gente volta nesse assunto para falar do encontro, né? Vamos falar. É isso daí. Isso aí. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Então, estamos aqui de volta com o Eco Cerrado, conversando com o Eliezer sobre numismática, né, Eliezer? Essa palavrinha intrigante. Eu queria saber agora como que vai ser esse encontro do dia 15. O que vai falar nesse encontro? Sim. Esse é o 17º Encontro Nacional de Colecionadores de Goiânia, promovido pela Sociedade Goiana de Numismática. O primeiro encontro ele foi em 1992. Alguns anos a sociedade não conseguiu fazer, mas nos últimos encontros a gente vem conseguindo fazer ano a ano. É um encontro, na verdade, de multicolecionismo, tanto que no nome a gente não colocou Encontro Nacional de Numismática, é o Encontro Nacional de Colecionadores, onde, essencialmente, a gente vai ter exposições de cédulas e moedas e medalhas, mas também tudo relacionado ao colecionismo. À selos, né, da filatelia, fichas que também são colecionáveis, nós temos catálogo de fichas, figurinhas Pokémon que eu trouxe, até mesmo figurinha da Copa, que eu até trouxe um albinho também para mostrar aqui, carrinhos, né, que são miniaturas, relógios e, de maneira geral, objetos antigos. Então, a pessoa que passar por lá vai ter oportunidade de imergir na história, né? Mesmo não sendo colecionador, vai poder apreciar, é também uma atividade de lazer, vai poder apreciar. Me conta o comecinho, na abertura, o que vai ter, sim. O cronograma, palestras. Sim, ele tem no nosso cronograma oficial, às 9 horas a gente já vai ter a abertura do salão, onde vai começar as exposições,
E são 2 auditórios, na verdade. O auditório 1, local no Holiday Inn, boa. O evento vai ser no Holiday Inn, próximo à Praça Tamandaré, ali um pouco para cima. Na rua 22 com a rua 23, no mezanino. Nos dias 15. No dia 15 ele vai das 9 às 18. Abertura. A abertura, né? O primeiro dia, melhor dizendo. Vou voltar no cronograma oficial. E no segundo dia ele vai iniciar às 9 e vai até às 19. Das 9 às 19. No sábado ele vai encerrar no 1 sábado. hora, exatamente. Então, no primeiro dia, às 9 horas, a gente vai ter no auditório 2 a abertura oficial. Quem quiser participar, participa. A gente vai gravar também, vai ficar disponível no YouTube. E o salão de negociações, de exposições, já vai estar aberto também para quem optar por já ir para as mesas de negociação, de exposição. Na sequência, a gente vai ter o lançamento do boletim, que eu já mostrei, às 9h30. Uhum. Às 10 horas, a gente tem a palestra da Luciana Helena, o lançamento oficial. Às 14 horas, da cédula. Às 14 horas a gente tem uma outra palestra, essa também muito especial, com o professor doutor Carlos Eduardo. Ele é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele está trazendo, ele é um professor doutor e ele é orientador de alguns mestrandos. São 4 alunos que virão com ele, que desenvolvem mestrado em numismática. Interessante. Mestrado em numismática, um trabalho com moedas romanas, de identificação. Então a gente vai ter, o tempo todo vai ter uma exposição com esses mestrandos, com banner, explicando tudo, mas às 14 horas a gente vai ter uma palestra com ele também. Na sequência teremos uma outra palestra, quem quiser participar, fiquem à vontade, que é com Feres, que é sobre princípios de numismática. É para quem quer entrar, quem né? quer entrar. Eu sou um ajuntador, eu tenho algumas peças, quer aprender, né, como selecionar, como catalogar, como organizar, os principais conceitos envolvendo o colecionismo, a numismática, com Feres às 15 horas. E o salão aberto o tempo todo, né? No segundo dia... Encerra no dia 15, encerra aí. Sim, encerra aí para os associados, né, e também os expositores. A gente vai ter um jantar, né? Cada um por si, financeiramente, claro, né? Cada um responsável pela sua despesa. Mas a gente vai ter um jantar na Fava de Mel, né? Por isso que, inclusive, o evento ele termina às 18 no primeiro dia. No segundo dia, como já é o final, né, e não tem um jantar especificamente, ele vai até às 19 horas. Exposição o tempo todo, das 9 às... E no sábado também tem palestras? Vai ter palestra ou só apresentação? No sábado, a gente... Na sexta-feira nem todo mundo consegue comparecer. Então, no sábado a gente vai fazer repetir a palestra do Feres sobre o princípio de numismática. O Carlos Eduardo ele não vai conseguir e a Luciana Helena também é só no primeiro dia. Então, quem puder comparecer no primeiro dia às 9 horas vai ser muito importante para pegar a programação inteira. Você tem mais alguma coisa para falar? Sim, a gente também vai fazer uma exposição. Além das mesas com exposição, a sociedade também vai fazer. A gente tem uma mesa lá, uma mesa administrativa, e do lado da mesa administrativa, a gente sempre costuma fazer uma exposição, né? Para quem quiser comprar ou para quem Não, quiser... essa é só para apreciar. Só para apreciar. Tem certas peças que você só consegue ver em leilão, ou por fotos. Em 2024, por exemplo, a gente trouxe uma peça, uma medalha que tem a Constituição dentro dela, que foi feita em 1824. Ela ficou lá exposta para quem quisesse ver, né? E uma peça que raramente as pessoas têm oportunidade. Então a sociedade vai fazer essa exposição lá. Os expositores também têm as suas peças especiais à venda, né? Aí todo mundo vai poder levar as suas peças. Pode levar para vender, inclusive, né? Se quiser levar, fazer orçamento, bater papo, saber o que vale aquela peça sua, onde ela se encaixa, fiquem à vontade. O evento entrada é livre e gratuita. Então todas as pessoas podem participar. E só para concluir a questão da exposição, a gente vai estamos negociando com um colecionador goiano para levar a série dos Bandeirantes. Já que a gente está no tema, é tema do boletim. É cédula ou é moedas? O que São medalhas. Isso? São medalhas? São medalhas. A medalha, normalmente ela é feita em comemoração.
ela não tem valor. Por exemplo, se você pegar essa peça aqui, essa peça é uma moeda. Isso aqui é uma peça comemorativa aos 200 anos da nossa primeira Constituição. O Brasil se tornou independente em 1822 e 1824 é a Constituição que eu acabei de falar que ficou exposta. A primeira Constituição. 200 anos depois, a gente lançou essa moeda comemorativa. Essa é uma moeda. Mas, algumas vezes, somente o Banco Central pode autorizar a emissão de moedas. Já medalhas... Mesmo sendo comemorativas? Mesmo sendo comemorativo. Quando é moeda, tem que ter autorização do Banco Central. A CMB, né, que é a Casa da Moeda Brasileira, ela não pode fazer por conta própria qualquer moeda, só o Banco Central. Mas medalha, sim. Então, tem muitas comemorações, clubes de futebol que, por exemplo, quer fazer uma medalha, pode fazer, mas é medalha, ela não tem um valor em si. Essa moeda ela tem um valor simbólico de R$5, mas obviamente que ela não vale R$5, né? É uma peça aí negociada. Quem tem uma peça dessa não vai querer vender nunca, né? R$600 mais ou menos, tá? Não sei nem se tem disponível ainda à venda no site lá da Casa da Moeda. E me fala um pouquinho das suas redes sociais, nós temos que colocar as redes sociais. Qual que é as redes sociais da numismática? Sim. Da associação? A gente tem um canal no YouTube, SG Numis, e tem também no Instagram, que também é SG Numis. E recentemente agora fizemos também... Tem algum telefone, alguma coisa para você poder divulgar, que você precisa divulgar ou não? Pode... Eu não tô... Vou passar o meu contato mesmo, né? E caso alguém tenha interesse em se associar, pode falar comigo que eu encaminho para o diretor Hector, que é a pessoa que faz o primeiro contato com o colecionador e faz as associações, que passa todas as informações de custos, benefícios, solicita as fotos para as carteirinhas, tudo mais, é com o Hector. Mas eu vou passar o meu, que é 629-9113-9899. 629-9113-9899. E tem o e-mail da sociedade também, que é sgnumis, sgnumis@gmail.com. Então, a numismática é uma coisa muito interessante, né? Além da gente saber um pouco da história, né, do Brasil e de Goiás também, ela é uma coisa que, assim, colecionador vai achar ótimo. Quem gosta de colecionar as coisas vai achar ótimo. Sim. Esse evento que vai acontecer, né? Muito bom. Vai ser uma oportunidade muito boa. E eu acho que é pertinente dizer também que a gente forma meio que uma comunidade, meio que quase que uma irmandade. Então, a gente tem uma relação de confiança muito boa com os colecionadores. E a partir do momento que você está naquele meio, que você começa a participar, você faz amizade. Então, assim, a satisfação de colecionar, tanto do contexto, do conhecimento, do prazer de você ter uma peça difícil e também de estar no meio de um relacionamento social, acabei de me lembrar, a sociedade ela é de utilidade pública estabelecida pela Lei 7656 de 1996, dada a sua relevância social e cultural para o município de Goiânia e para o estado de Goiás. Isso que está dentro do contexto da comunidade, que a gente está comentando, que é a questão do relacionamento que se forma entre as pessoas que são sócias da SGN, e essa também é uma das principais atribuições da sociedade, que é manter o elo entre os associados. Tem alguma coisa para você falar mais aí? Conta mais alguma coisa para gente. Para a gente encerrar. Mas em relação a alguma peça? Ou Tudo que você quiser falar sobre o encontro, sobre a peça que... Bom, vamos mostrar uma peça aqui, pode ser? Pode, dá tempo? Pode. Bom, eu vou mostrar o Patacão. Nós não falamos do Patacão, né? Não falamos. O Patacão é uma das peças mais intrigantes do mundo, porque ela não tem... O Brasil não é produtor de prata, nunca foi, a gente produzia ouro. E aí ele pegava as peças espanholas, que na época era o dólar da época, era a moeda que mais circulava no mundo. Então, a coroa portuguesa comprava esses R$8 e carimbava, né, com cunho português em cima dessas moedas. Brasão português. Com brasão português. Então, cada peça dessa é única. E ela começou a ser produzida... Então, só existe essa daí? Ou existe mais peças igual a essa? O Patacão ele foi produzido de 1809 a 1827, salvo engano.
Até então, o Brasil produzia só até os 640 réis. A Casa da Moeda ela é de 1694, né? Uma das empresas mais antigas, exatamente. E desde então ela produz até os 640 réis, né? Com a chegada de Dom João VI para cá, Brasil, que ele veio corrido de Napoleão em 1808, ele chegou aqui, ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com o patacão, porque ele conseguia comprar esses 8 reais a 750 réis, e ele carimbava com 960 réis. Ou seja, ele tinha um ágio aí de 210 réis, vamos dizer assim. E ele não veio sozinho, né? Ele veio com a família com inteira. Uma comitiva aí de 10 mil pessoas, a família, né? E trouxe biblioteca, a Biblioteca Nacional, por exemplo, é dessa época que ele trouxe praticamente toda a estrutura do reinado, né? A corte em si, ele veio naquela época. E aí começou a produzir, então, o patacão. Esse é um patacão do Império, que ele foi produzido até 1818, depois a gente tem um patacão do Reino Unido, e depois o patacão, aliás, esse é o colonial, depois o Reino Unido, e depois o patacão do Império, que é a partir de 1822, né, com a independência do Brasil. E essa peça custa quanto, mais ou menos? Olha, hoje, se eu for comprar ela. Se for uma peça mais comum, em bom estado de conservação, uns 700 reais. Mas a gente tem patacão aí de 100 mil, de 200 mil, depende. Nossa, depende da raridade. Do que depende? Porque a coroa, essencialmente, ela usava o 8 reais. Mas tinha, nessa época, boa parte dos reinados tinham esse padrão de moeda, de 40 milímetros de prata desse tamanho. Eram grandes as moedas. Isso, né? Então tem outras moedas, por exemplo, essa daqui. Esse aqui é um 8 reais também, mas é um só argentino. Se por exemplo, cunhar... Mas essa foi fabricada no Brasil? Essa foi na Argentina, na mesma época. Se você cunhar um patacão em cima de um 8 reais, por exemplo, de Carolus IV, ela tem um valor não muito expressivo. Mas se você pegar e cunhar em cima dessa moeda aqui, e esse sol ficar visível, essa moeda já salta de 700 para 3 mil reais. Nossa, que é isso, hein? E aí nós temos patacão aí cunhada sobre peças raríssimas, né? Que é um exemplar, 2 exemplares. Tem um exemplar de 1809 que é único. Esse está no Museu do Banco Central, em Brasília. Não tem valor. 7 chaves. Não tem valor numa peça dessa, é única. Então vamos falar de novo lá do evento, conta direitinho como é que vai ser, só para a gente terminar aqui, encerrar. Muito bom. Então agradecer você pelo bate-papo, que foi muito bacana, e reforçar com o telespectador que o evento é na semana que vem, dia 15 e 16 de maio, no Holiday Inn, na Rua 22 com a Rua 23. Setor Oeste, próximo, para as pessoas localizarem, próximo à Praça Tamandaré, no Hotel Holiday Inn, no mezanino. A entrada é livre e gratuita. Esperamos todos vocês, goianos, ter o máximo de pessoas para poder deixar o nosso evento ainda mais grandioso. Tá certo, então. A gente vai terminar aqui, né? Então eu queria agradecer você, Eliezer, né? Eu vou lá no banco depois para a gente conversar, que eu preciso de ir lá um pouquinho para a gente falar, mas eu queria te agradecer a oportunidade, porque foi muito bom. Eu não conhecia nada disso, então foi um conhecimento a mais que eu tive. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Muito bom, espero que tenha contribuído aí com as outras pessoas também. É um termo muito antigo, porém ainda muito difundido, muito pouco difundido, que é o termo numismático. Agora a gente vai aprender e ensinar os outros um pouquinho, né? Exatamente. Então tá bom. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, Goiano. Tchau, tchau.